Você quer mesmo ir para a Antártica? Você sabia que você pode ir como turista, né? Então hoje eu vou mostrar para você que dá para você ir sim. Então pega a tua mala, já vai botando tudo que você vai precisar. Agora vamos para a Antártica. Prepara o teu bolso e fica até o final do vídeo que quem sabe eu posso até ir com você, né? A minha mala já tá pronta, seria a minha 6ª vez. Podia até ser tua guia, né? E esse vídeo foi feito especialmente pelo comentário do Ricardo R. Souza, que ele falou: é verdade que é impossível um civil visitar o centro da Antártica? Bom, até o final do vídeo você vai descobrir. Olá, eu sou a Doutora Fran e vem comigo viajar com gelo na bagagem. Só deixa eu fechar minha mala antes, né? Porque vai que vocês resolvem ir, né? Eu tenho que estar prontinha. Sei que você pode ir como turista, porque no final dos anos 50, a Argentina e o Chile, como sempre eles, levaram 500 turistas para uma ilha perto da península. Mas será que tem agência de viagens para lá? Olha só que coisa curiosa, tem umas 35 agências de 10 países diferentes que fazem cruzeiros para a Antártica. É em um desses que você pode ir. Putz, mas eu acho melhor reservar logo, hein? Porque as vagas acabam rápido, já que o turismo é concentrado nos meses de verão, de novembro a março aqui no Brasil. E já tá lotando tudo, porque todos os anos vai em torno de 30 a 40 mil turistas para lá. Todo o turismo é controlado pela Associação Internacional de Operadores de Turismo na Antártica, IATU, e as regras são super rígidas. Você, como turista, vai precisar ter aula sobre o Tratado, o Protocolo de Madrid. Agora, se você segue o canal, já teve todas essas aulas aqui, não é verdade? Se não, já se inscreve para você ficar sabendo de tudo e maratona todos os vídeos antigos. Mas o que você poderia fazer por lá? Quais seriam os passeios? Em todas as agências, o passeio mais comum é ir de navio, que dura em torno de 10 a 12 dias. Você ia passar muito tempo dentro do navio, tendo aulas sobre os animais, a Antártica, geografia, história. Bem que eles podiam me deixar participar, me deixar dar umas aulinhas também, me contratar, né? O que você acha? No navio você vai poder ver os glaciares passando e as baleias nadando. Até rimou. Mas tem vários outros passeios. Você vai poder ver monumentos históricos e até visitar colônias de pinguins. De quebra, acho que dá pra ver umas focas na praia. Mas pode sair do navio? Então, até pode, mas em grupos de 20 pessoas com um guia. Ele vai mostrar onde você vai poder transitar, ele vai tomar conta de tudo que você fizer, porque você não pode deixar lixo nem pegar nada. A única coisa que se pode levar da Antártica é lembrança e foto. Não vale colocar nenhum pinguim na mala, hein? Mas que roupa você vai ter que levar? Pode esquecer salto alto, vestido. Lá você vai precisar de calça, casaco, gorro e botas. E sempre vai ter de lavar as botas antes de descer e de subir do navio. Porque se não lavar, você pode carregar fungos ou micro-organismos de uma colônia de pinguim para outra. Isso é uma das grandes discussões de se ter turismo na Antártica. Muitos cientistas dizem que as plantas exóticas que já apareceram por lá foram levadas por turistas, mas eles esquecem que existem aves que conseguem fazer migrações da Antártica até o Ártico. Mas vamos lá, se você quiser um roteiro muito mais aventureiro, você pode acampar por uma noite numa das praias da Antártica. Cada um na sua barraca. Esse eu queria muito fazer, porque eu nunca acampei lá. Agora, o que é imperdível para você é visitar uma estação científica. Dá para visitar uma que é britânica, a Port Lockroy, que antigamente ela foi uma estação baleeira, mas hoje em dia ela é uma estação científica e museu. Outra estação é a chilena, onde os turistas podem dormir por uma noite. Se você curte fazer compras, dá para fazer isso por lá também. Tem um outlet incrível, com souvenirs, canecas e camisetas. Quem disse que mulher não ia aguentar ficar lá porque não dá pra fazer compra, né? Eu mesma já comprei coisinhas na estação chilena, na Argentina. Além disso, as estações têm seus carimbos para colocar no passaporte. Olha que coisa linda que é esse meu aqui, ó. Olha só, tá focando? Tá focando, meninas? Quantos carimbos que eu tenho. Olha. Tcharam! Tá cancelado e eu nem deixei jogar fora.
Outro passeio interessante é o banho de mar na ilha Deception. Olha só, eu já fui lá também. Posso garantir que é lindo, mas continua sendo muito frio. Já até falei dessa ilha especial e dos turistas nesse vídeo aqui, ó. Mas agora vamos falar de orçamento, né? Quanto você está disposto a gastar para ver gelo e pinguim? Todo esse roteiro você pode fazer por uma bagatela de aproximadamente 12 mil dólares, que dá quase 50 mil reais. Mas quem converte não se diverte. Não é assim que fala? É. Mas calma, fica tranquilo que tem opções muito mais em conta. Que é para ir de avião e passar apenas 5 horas perto da estação chilena. Esse aqui é mais barato, tá? Só 3 mil dólares, que dá uns 12 mil reais. E pensar que existe em torno de 40 mil pessoas que têm todo esse dinheiro. Eu vou chegar lá um dia. E respondendo à pergunta que originou esse vídeo, até hoje não é possível ir como turista até o centro da Antártica. Primeiro que é difícil chegar lá e só tem os pesquisadores que vão. Também chegar lá no centro não ia ter muita coisa para ver, né? Só gelo mesmo. É bem mais divertido fazer esses roteiros todos que eu falei, né? Agora, entre os pesquisadores existem 3 lados. O time da bolacha, o time do biscoito e o tanto faz. Uns acham que não precisaria ter turismo para a Antártica. Outros acham que poderia, mas com um número reduzido de pessoas. E outros acham que as pessoas só amam e preservam o que conhecem. Então não tem de fechar a porta da Antártica para ninguém. Qual time você seria? Você acha que a gente só preserva o que conhece? Acha que é preciso ir para a Antártica para preservar? Comenta aqui que eu quero muito saber. Ah, e me diz, se você pudesse gastar 50 mil reais, você iria para a Antártica ou para outro lugar? Então continuem curiosos e com o passaporte pronto e até o próximo vídeo. Tchau! Acho que vai ter gente que vai querer ver gelo só no congelador, hein?